Roberto Lacerre, que está com a gente. Oi, Roberto, bom dia. Bom dia, Jorge, tudo bem? Tudo certinho, obrigado pela participação. O espaço. Eu quero agradecer a você o espaço para estar falando aqui na Rádio Itaberá, da belíssima Blumenau. Quero agradecer o pessoal também da Cruz Azul, que abriu esse espaço, Cruz Azul, Rolf Hartmann, o Egon, que abriram esse espaço aqui para a gente falar um pouco sobre esse tema que é tão complexo. E a gente precisa colocar na cabeça da população brasileira que os jogos de azar não são uma simples fezinha, e sim um risco estrutural na questão social, na questão econômica e na questão de segurança pública. Bom, baseado em que argumentos, né, vocês fazem essa constatação? Jorge, é muito importante a gente distinguir os dois tipos de jogos de azar, na verdade, né? Um já foi aprovado, infelizmente, que são os jogos de azar online, são esses que você falou aí agora, os bets. Só que os bets, eles surgiram em 2018, quando o governo Michel Temer aprovou os jogos de aposta de cota fixa de eventos esportivos reais. Só que agora a Câmara de Deputados, através de alguns deputados federais, inclusive o presidente da Câmara de Deputados, o deputado Arthur Lira, que é totalmente comprometido com a questão dos jogos de azar, é favorável aos jogos de azar, ele incluiu também nesse projeto os jogos de cassino, bingos, máquinas caça-níqueis, incluiu o jogo do tigrinho, o jogo do aviãozinho, esses jogos que estão fazendo com que a população brasileira, principalmente os mais pobres, você citou na sua primeira fala, essas pesquisas que mostram que as classes C, D e E, ou seja, as classes mais empobrecidas, é o que estão mais jogando, e pessoas que têm o Bolsa Família estão jogando também. Então, esses são os jogos de aposta de cota fixas que estão no celular e, infelizmente, já passaram pelo Congresso Nacional e foram aprovados e estão destruindo vida de pessoas, estão levando as pessoas à perda de patrimônio e estão levando pessoas também ao suicídio, além de lavagem de dinheiro e outras coisas. Uma outra questão que é muito importante, e esse projeto a gente está lutando para que não seja aprovado, é o de apostas em locais físicos, ou seja, um cassino físico numa esquina aí de Blumenau, uma máquina caça-níquel numa padaria, um bingo numa esquina, numa praça aí de Blumenau e de todo o Brasil como um todo. Esses são dois projetos diferentes. No celular, infelizmente, nos 250 milhões de celulares que nós temos no Brasil, a Câmara de Deputados recolocou esses jogos que são contravenção e, infelizmente, eles estão aprovados. Mas ainda não foram aprovados esses jogos de locais físicos. É esse que o Movimento Brasil Sem Azar está lutando e pedindo à população brasileira que se surja contra esse tipo de jogo. Ou seja, aqueles locais físicos, um cassino, um bingo físico. Nós podemos ter, Jorge, por incrível que pareça, até 800 bingos espalhados pelo Brasil. Nós podemos ter mais de 130 cassinos espalhados pelo Brasil. Isso é a tempestade perfeita, isso é uma tragédia para a população brasileira, porque eles não atraem turistas, porque eles não geram nova receita, porque eles podem causar perda de empregos e porque eles geram a ludopatia, eles geram a prostituição infanto-juvenil e estão diretamente ligados à lavagem de dinheiro, evasão de receita, sonegação fiscal, que são crimes gravíssimos e que empobrecem a sociedade e a população brasileira. Roberto Lacerre é presidente nacional do Movimento Brasil Sem Azar. Que movimento é esse, Roberto? Como é que surgiu esse movimento? Esse movimento surgiu em 2016, quando nós descobrimos que um projeto que tramitava no Senado Federal, que tratava também da mesma coisa, Jorge. Cassinos, bingos, máquinas caça-níqueis, jogo do bicho. Eles querem legalizar o jogo do bicho no Brasil. O jogo do bicho está ligado à milícia, o jogo do bicho está ligado ao crime organizado. Eles querem legalizar no Brasil. Então surgiu em 2016, é formado das mais diversas classes, né? Das classes sociais e de profissionais. Nós temos engenheiros, médicos, publicitários, jornalistas, nós temos donas de casa, advogados. Ele surgiu exatamente para enfrentar. E quando nós soubemos que esse projeto, que na época era 186 de 2014, ele estava tramitando no Senado, nós formamos um grupo de pessoas e fomos a cada gabinete de cada senador, levando essas argumentações de que o jogo de azar é muito mais prejudicial do que benéfico ao Brasil.
E aí a gente indo em cada senador, nós conseguimos convencer a grande maioria deles, e numa votação na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, nós conseguimos derrubar. De lá para cá, são 7 anos sem um jogo legalizado, mas agora todo um lobby está em cima do Congresso Nacional para legalizar mais uma vez, e nós continuamos na luta para mostrar que o jogo de azar, repito, ele é muito mais pernicioso e prejudicial para a população brasileira do que favorável. Que tipo de ações devem ser realizadas para tentar evitar a legalização desses tipos de jogos, né? Além de pressionar os deputados no Congresso Nacional? Na verdade, é muito importante, aí você falou muito bem, a gente tem que, de alguma forma, primeiro, se conscientizar que o projeto ele é muito ruim. Quando ele diz, por exemplo, Jorge, que vai atrair nova receita, é uma mentira, desculpa a palavra, mas é uma mentira, é um engodo. Por quê? Porque, na verdade, quando você, por exemplo, ganha R$1.000, você passa a ser um jogador aficionado pelo jogo. Você não vai ganhar mais um salário porque você passou a ser jogador. Você vai retirar de alguma coisa que você já faz com aquele R$1.000, exemplo, comprar um livro para o seu filho, ir a um shopping center e ir ao cinema. Você vai tirar uma parte daquele dinheiro e vai disponibilizar para o jogo de azar. Ou seja, o jogo de azar, na verdade, ele vai canibalizar a receita de outras atividades produtivas que já pagam seus impostos, muitas vezes até maiores do que a taxação do jogo de azar, e nós vamos mandar esse dinheiro para o mercado estrangeiro, porque o jogo de azar, o mercado é basicamente estrangeiro. A gente vai tirar dinheiro da população brasileira, do empresário brasileiro, e vai colocar na mão do mercado estrangeiro. A lavagem de dinheiro é outra coisa que é gravíssima. A Receita Federal, a Polícia Federal e outras entidades de fiscalização e controle disseram que o Brasil não tem capacidade nem tecnológica, ou seja, de ferramentas de fiscalização, nem quantitativa de pessoal, ou seja, a lavagem de dinheiro, a evasão de receita, a sonegação fiscal, a corrupção vai correr solta também dentro desses jogos. A ludopatia é o vício no jogo de azar. Ela vai crescer exponencialmente, e isso é um dado da USP, do Laboratório de Jogos da USP. Dizem que onde o jogo é legalizado, cresce exponencialmente a quantidade de ludopatas e pessoas que perdem seu patrimônio e pessoas que tentam, inclusive, o suicídio, porque, na verdade, não conseguem enfrentar essa realidade. Como é que a população pode ajudar, respondendo diretamente a sua pergunta? É basicamente pressionando o senador da sua região, por exemplo, Santa Catarina, pressionando os 3 senadores da região de Santa Catarina, do estado de Santa Catarina, perdão, dizendo o seguinte: a população brasileira não quer jogos de azar. Nós vamos ter um problema muito mais sério do que nós já temos hoje. A OMS, só um dado importante, Jorge, se você me permite, a Organização Mundial de Saúde deixou muito claro que o vício nos jogos de azar é igual, não é que ele seja semelhante, é igual ao vício em drogas químicas. Ou seja, os efeitos cerebrais são exatamente iguais. Ou seja, nós já temos milhões de pessoas viciadas em drogas químicas. Nós queremos também no Brasil milhões de pessoas viciadas em jogos de azar. Nós já temos problemas demais, nós temos que enfrentar esses problemas e não legalizá-los. Esse é o pedido que o Movimento Brasil Sem Azar tem para fazer. Entre em contato com o seu senador, entre em contato com o senador que você votou, diga a ele que você não quer o jogo de azar no Brasil, que o jogo de azar no Brasil vai ser muito mais prejudicial do que benéfico. E se tem uma coisa que o político tem interesse e tem receio, é da população unida, Jorge. Então é isso que nós pedimos, que a população se una contra o jogo de azar. Porque do mesmo jeito que a gente sabe, sempre alguém da família conhece alguém que tem algum tipo de dependência química, a gente vai conhecer também, a partir de agora, se a gente não evitar que esse projeto seja votado e seja aprovado, a gente vai conhecer também pessoas que conhecem alguém que seja viciado em jogos de azar. Ou seja, é uma realidade totalmente perniciosa, ruim para o Brasil, e nós temos que enfrentá-la de frente. O Brasil tem uma grande mania. O que não pode fiscalizar e controlar, o Brasil legaliza. Então, esse é um grande problema que nós temos que enfrentar de frente, e eu peço a ajuda de todos os ouvintes da Rádio Itaberá e de todos os cidadãos do estado de Santa Catarina. Roberto Lacerre é presidente nacional do Movimento Brasil Sem Azar, está falando com a gente sobre esse movimento. Agora, Roberto, nas classes mais humildes, o jogo não é a esperança de uma possibilidade de vida melhor, da realização de sonhos? Quem não sonha em ganhar na Mega Sena, em ganhar um dinheiro que resolva a sua vida? Excelente pergunta. Esse é o grande engodo. E essa é a grande mentira.
O jogo jamais pode ser, Jorge e ouvintes da Rádio Itaberá, jamais pode ser aquela esperança de você sair da pobreza. Porque, na verdade, quando o jogo ele é feito, principalmente esses jogos de internet, esses bets e esses jogos agora de cassinos, quando ele é realizado, é 90% para a banca ganhar, é 90% para a casa de aposta ganhar e 10% ou menos para o apostador ganhar. Porque senão, na verdade, eles não sobreviveriam. Se eles pagassem sempre as pessoas, se as pessoas ganhassem sempre, essas empresas não sobreviveriam. Ou seja, tudo é feito para a banca ganhar, tudo é feito para a casa de aposta ganhar. Ou seja, não pode haver de forma nenhuma a esperança depositada no jogo de azar para que a pessoa possa sair da pobreza ou possa sair de alguma dificuldade financeira. Muito pelo contrário, o jogo de azar, ele diz, próprio nome já diz, o jogo é de azar, ou seja, você não tem um controle sobre o resultado. Por que você não tem controle sobre o resultado? Você faz efetivamente numa esperança que é vã, que infelizmente não se realiza. É por isso que tantos brasileiros estão perdendo patrimônio. Nos Estados Unidos, por exemplo, quando a pessoa começa a pedir ajuda, ou seja, vai num psicólogo, num psiquiatra, ou busca ajuda dos familiares, a média de débito é em torno de 120 mil dólares. A pessoa já está devendo 120 mil dólares. Existiu uma pesquisa, Jorge, nos Estados Unidos, que diz que a cada $1 arrecadado com jogos de azar, $3 são gastos com questões de saúde mental, ou seja, as pessoas estão adoecendo, questões de segurança pública e questões de fiscalização e controle. Ou seja, em nenhum sentido as classes mais pobres podem depositar a esperança no jogo de azar. E um dado importante também, são essas classes que são as mais atingidas pelos débitos do jogo de azar. Porque quando um rico joga e perde alguma coisa, é grave, é sério. Mas quando um jovem ou quando um pobre que perde, que ganha tão pouco, joga o pouco que tem e ainda perde, ele vai faltar leite para as crianças, vai faltar o valor do aluguel, vai faltar o valor do colégio dos filhos. E atinge também a maior idade. Geralmente os mais atingidos são pessoas acima de 65 anos, ou seja, os grupos vulneráveis da população, pobres, jovens e adolescentes e pessoas da terceira idade. O jogo de azar, ele é ruim em todos os sentidos, eu quero deixar isso muito claro. O que faz o jogador virar um dependente do jogo? A sequência, sem dúvida nenhuma, a sequência de jogos. E quando a gente diz que hoje o celular está disponibilizado na mão de 210 milhões de brasileiros, são 250 milhões de celulares, ou seja, mais de um celular na mão de cada cidadão brasileiro. Quando você tem isso disponível na sua mão, Jorge, ou seja, da mesma forma que você acessa o Instagram, que você vai a um site, que você vai a um site de um banco e faz uma transação, você tem acesso a milhares de tipos de jogos, são até 8 mil apostas que são colocadas à disposição. Então, isso já está legalizado no Brasil, a gente tentou evitar, mas deputados irresponsáveis colocaram isso de novo e aprovaram. Mas quando você disponibiliza a cada esquina um bingo, como podemos ter 800 bingos no Brasil, ou 120 cassinos no Brasil, 130 cassinos, você está entregando à população a marginalidade do jogo, a marginalização do jogo, ou seja, quando você coloca à disposição, quando você legaliza o jogo de azar, você automaticamente está dizendo o seguinte, não, aqui você pode jogar. E podendo jogar, automaticamente, se a pessoa transformar aquilo num vício, ou seja, numa constância, numa rotina, ele automaticamente ele fica ludopata. Ele passa a ser um ludopata, que significa o dependente em jogos de azar. Roberto, como avançar na conscientização e educação das pessoas de que apostar pode não ser a solução, como a gente falou anteriormente, muitos sonham com isso, né? E sim a criação de mais um problema na vida? Jorge, não é que não pode ser a solução, ela não é a solução. Me perdoe, mas ela não é a solução. O jogo de azar jamais será a solução. Como é que nós podemos avançar? Através de um espaço como você está me dando aqui agora, que eu agradeço mais uma vez a você e à Rádio Itaberá. É conscientizar a população, é levar a ela a realidade. A população hoje brasileira está tão focada em tantas outras coisas, questões de segurança pública, questões de ideologia, questões de uma sociedade polarizada, e não está prestando atenção numa coisa que é gravíssima, que é a questão dos jogos de azar. O jogo de azar ele foi feito para a banca ganhar, para o lucro passar a ser exclusivo do empresário, a população cada vez mais empobrecida,
e as famílias necessariamente desagregadas. Porque quando você tem um ludopata, quando você tem um viciado, e no Brasil, importante dizer, nós podemos ter até 10 milhões e meio de ludopatas no Brasil, com base em pesquisas. Quando você entrega essa população a possibilidade de jogar, você desagrega famílias. Você tira da família a possibilidade de ter um rendimento e aquele rendimento ser disponibilizado para o jogo de azar. Ou seja, é tudo muito grave e são espaços como esse que você está me dando que levam a população brasileira a ter um nível de consciência maior e evitar que o jogo de azar ele seja uma realidade prejudicial na vida de cada cidadão. Quais são as ações, né, Roberto, que estão previstas pelo Movimento Brasil Sem Azar em 2024? Pronto, vamos lá, excelente. Hoje o projeto 2234 de 2022 está no Senado Federal, na Comissão de Constituição e Justiça. Quais são as ações que o Movimento Brasil Sem Azar está fazendo? Nós estamos tentando visitar cada gabinete mais uma vez, mostrando a cada senador o quanto o jogo de azar ele é prejudicial à população brasileira, levando todos esses argumentos que eu falei aqui muito rapidamente para vocês, e nós temos fatos, dados, argumentos, fontes que comprovam tecnicamente que o jogo de azar é mais prejudicial do que benéfico. Outras ações, através de senadores da República, que são partidários da nossa ideia, entre eles o senador Eduardo Girão, o senador Magno Malta, a senadora Damares Alves e outros, nós estamos levando, né, tentativas de fazer com que saia da Comissão de Constituição e Justiça e possa também tramitar em outras comissões do Senado Federal, porque envolve questões sociais, envolve questões de saúde pública, envolve outras questões. Então, não pode só passar por uma comissão. Uma outra ação é tentar um amplo debate e audiências públicas dentro do Senado Federal para que a gente possa levar essa realidade para cada senador. Fora tudo isso, é falar em várias cidades. Eu já estive em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Semana passada eu estive em Belo Horizonte. Amanhã eu vou para Goiânia. Na outra semana eu devo ir para Aracaju. Levarmos essa realidade para a sociedade brasileira, levarmos lideranças religiosas, levarmos lideranças sociais, lideranças políticas, para que eles possam, em cada uma das suas cidades e cada um dos seus estados, levar essa realidade a cada um dos senadores, senador por senador, dizendo que a sociedade brasileira não quer os jogos de azar. Essas são, resumidamente, as ações que o Movimento Brasil Sem Azar está movimentando no Brasil. Roberto, obrigado pela tua participação aqui, uma ótima semana. Querido, muito obrigado pelo espaço, um forte abraço a todos da Rádio Itaberá. Jorge, um forte abraço, muito obrigado. Eu conversei com Roberto Lacerre, presidente nacional do Movimento Brasil Sem Azar, que está aí criando esse movimento, né, criado já há um bom tempo, mas que agora luta contra esse projeto de lei que tramita no Congresso Nacional da liberação de jogos de azar.